Você acha que está seguro dentro de casa, trancado entre paredes e portas fechadas? A noite, porém, tem o poder de revelar aquilo que preferimos esquecer. Vozes que não vêm de lugar nenhum, passos que ecoam no vazio, presenças que ninguém explica. Se continuar, não diga que não avisei. Este é o proibido assistir à noite. Tudo começou quando a pá do terceiro arqueólogo tocou algo que não era pedra, nem osso, nem madeira. O som foi metálico, curto e profundo, como um sino contido sob a terra. Eles limpavam os alicerces de um mosteiro abandonado, escondido entre colinas frias e vinhedos esquecidos. Naquela manhã, ergueram de um nicho oculto um crucifixo envolto em correntes, selado com restos de cera negra e coberto por gravuras que ninguém conseguiu ler. Quem o segurou primeiro jurou que o metal estava gelado como a água do inverno, e ainda assim, deixava a pele ardendo. Ninguém quis repetir o toque. O objeto foi posto sobre um linho e a sala inteira pareceu encolher um palmo. Os documentos do mosteiro eram minuciosos até o ponto em que se calavam. Havia livros com liturgias, registros de colheita, listas de relíquias, inventários de cálices e fragmentos de santos. Em nenhum volume, aquele crucifixo aparecia. Era um corpo estranho, um intruso que não pertencia ao inventário de Deus, enterrado debaixo do altar, como se o próprio chão tivesse sido convocado a guardá-lo. A equipe fotografou, catalogou e mediu. À medida que as lentes se aproximavam, linhas quase invisíveis surgiam na superfície do metal, como se o crucifixo reagisse ao olhar e revelasse inscrições novas. As fotos saíam nítidas até a última aproximação, quando um véu sutil de sombra invadia a imagem. O rumor correu à cidade antes que qualquer relatório ficasse pronto. Uma cidade pequena aprende depressa onde termina a curiosidade e começa o perigo. À noite, quando os pesquisadores voltavam ao alojamento, as luzes falhavam nos mesmos minutos. Os rádios chiavam com rezas em coro que não pertenciam a emissora alguma, e cães latiam para portas fechadas. No laboratório improvisado, o crucifixo repousava sobre a mesa. Não oxidava, não marcava o linho, mas o ar ao redor tinha gosto de metal e vela fria, e a temperatura caía sempre que alguém pronunciava uma oração. O técnico de som gravou silêncio e voltou com vozes. O eletricista trocou fusíveis novos e ouviu o relógio parar. O diretor da escavação telefonou para a Cúria em busca de orientação. Recebeu silêncio durante 2 dias e, por fim, uma carta datilografada, sem assinatura e sem timbre. Não abrir, não exibir, não mover. A ordem chegou tarde. Não era mais um achado, era uma presença. Depois que viu a luz, o objeto entrou na vida dos que o tocaram. Um pesquisador começou a ouvir passos atrás de si em corredores vazios. A restauradora, que conhecia de cor as orações de infância, esqueceu a última linha do Pai Nosso sempre que ficava a menos de 1 metro da mesa. Um padre convidado para benzer o espaço aproximou a mão e recuou antes de encostar, como quem reconhece um animal dormindo. Esta não é uma disputa entre fé e ciência. É a fronteira que ambas fingem não perceber. Se a fé manda enterrar, a ciência manda desenterrar. Entre as duas, o medo vigia. E aqui o medo tem forma. Frio que sobe pelos dedos, zumbido que cobre a fala, sensação de que a sala diminui quando a cruz é exposta. Talvez o crucifixo não tenha sido forjado para ser venerado. Talvez tenha sido feito para conter. Se foi feito para conter, desenterrá-lo foi o mesmo que afrouxar um nó antigo. O metal não enferruja porque não nasceu para o tempo, nasceu para a vigília. A partir deste ponto, você vai seguir o rastro que ele deixou. Vai ler a carta de um abade que perdeu a fé em uma única noite, ouvir a fita em que vozes rezam sem corpos presentes, acompanhar a rota de transporte que interferiu em semáforos e transformadores por onde passou e entrar na sala onde as sombras permanecem projetadas mesmo quando a lâmpada se apaga. Vai conhecer quem o negou e perdeu a voz, quem o venerou e perdeu o sono, quem o vendeu e perdeu a família. Não haverá mapas suficientes, mas haverá marcas onde ninguém olha.
Nas margens de um arquivo episcopal, no verso de uma fotografia sem data, no reflexo de um vidro que devolve outra posição de Cristo. Há introduções que pedem paciência. Esta pede vigilância. Se você crê, ajuste a fé. Se você duvida, ajuste a luz. Não repita em voz alta símbolos que não reconhece. Feche as janelas que rangem e, por precaução, mantenha as mãos ocupadas com qualquer coisa que não seja tocar o que não entende. O crucifixo que jamais deveria ter sido encontrado, já encontrou você. Quando símbolos deixam de ser símbolos, a história deixa de ser narrativa e se torna aviso. O que vem a seguir não pretende convencê-lo. Pretende lembrá-lo de que existem objetos criados não para abençoar, mas para vigiar aquilo que nenhum altar quer guardar à vista. A cripta onde o crucifixo foi encontrado ficava sob a nave principal do mosteiro de São Libório, erguido no século XV por uma ordem que desapareceu antes de deixar sucessores. Os monges chamavam-se Ordo Vigilia Tenebris, a Ordem da Vigília das Sombras, e seus votos iam além da clausura. Juravam não apenas servir a Deus, mas vigiar o que ele havia mandado esquecer. A cripta era o coração desse voto. Nenhum mapa a registrava, nenhum visitante jamais a viu. Sua entrada ficava atrás de um púlpito de pedra, que só se movia mediante uma alavanca escondida, na escultura de um anjo. Quando os arqueólogos abriram o espaço, esperavam encontrar ossários e relíquias comuns. O que viram, porém, não lembrava um santuário, mas uma cela. As paredes eram lisas e sem ícones, o teto abobadado coberto de fuligem e o chão incrustado com um círculo de ferro gravado com letras em espiral. No centro, o crucifixo estava enterrado em meio a uma mistura de cinzas e cera derretida, cercado por 4 colunas curtas, com suportes para velas. Tudo ali sugeria não culto, mas contenção. Era como se aquele espaço tivesse sido construído não para guardar um símbolo sagrado, e sim para isolá-lo. Os monges que ali viveram deixaram pouquíssimos registros, e todos os que foram encontrados pareciam escritos em uma forma arcaica de latim, misturada a outro idioma desconhecido. Um fragmento traduzido às pressas dizia: "O fogo não purifica o que veio antes do fogo, que ele seja preso na forma do que tentou corromper." Os estudiosos interpretaram como metáfora de penitência. O padre Dom Agostinho, que acompanhava a escavação, discordou. Disse que aquilo não era metáfora, era instrução. Na parede norte da cripta, uma inscrição em relevo mostrava um homem ajoelhado diante de um crucifixo de cabeça invertida. Mas o rosto do homem era o mesmo do Cristo. Uma inversão dentro da própria imagem, como se a fé e o castigo tivessem trocado de lugar. Os símbolos ao redor lembravam um rosário fragmentado, cada conta marcada por letras queimadas. O ar ali dentro era pesado, quase sólido, e nenhum equipamento funcionava por mais de alguns minutos. Antônio, o restaurador responsável pela limpeza das esculturas, contou depois que, enquanto removia o pó, ouviu um som parecido com respiração. Disse que vinha de dentro das paredes, lento e compassado, como o de alguém que dorme. A equipe riu, atribuindo o fenômeno à acústica do ambiente. No entanto, quando saíram para o almoço e trancaram a cripta, as câmeras registraram o som novamente, mais forte, agora acompanhado por um clique metálico, como correntes se movimentando sob a pedra. Na noite em que decidiram retirar o crucifixo para estudo, a energia do local caiu. Lanternas e câmeras falharam simultaneamente, e o padre Dom Agostinho insistiu que era melhor esperar pela manhã. Mas o diretor da escavação, movido pela ansiedade de registrar o achado, ordenou que prosseguissem. Quando a peça foi içada, o chão vibrou brevemente, e um fio de cera liquefeita escorreu do círculo metálico, como se algo tivesse sido despertado. Ninguém falou nada, mas todos sentiram a mesma impressão. Aquela cripta não havia sido feita para guardar o crucifixo. Era o crucifixo que mantinha a cripta em silêncio. Na superfície, sob a luz fria dos refletores, o crucifixo revelava uma cor impossível de definir. Às vezes parecia ferro escurecido, outras vezes reluzia como prata antiga, mas o brilho não vinha de fora. Era interno, pulsante, como se o metal respirasse.
O laboratório improvisado dentro do mosteiro virou uma mistura de curiosidade científica e superstição. O objeto pesava mais do que o tamanho justificava e, ao toque, provocava uma sensação dupla: gelo na pele e calor por dentro. Os pesquisadores coletaram pequenas amostras para análise. Nenhuma reagiu aos testes de condutividade ou de composição mineral. Não havia liga metálica conhecida que se encaixasse na estrutura. Não é ouro, não é cobre, não é ferro, não é nada, disse o químico do grupo. Ou é tudo ao mesmo tempo. As amostras deixadas sob microscópio se moveram levemente, como se dilatassem e contraíssem ao ritmo de uma pulsação invisível. A superfície trazia entalhes que lembravam alfabetos antigos: grego, aramaico, latim e algo que nenhum linguista conseguiu identificar. As linhas não eram escritas. Eram gravadas em profundidades diferentes, como se a mensagem tivesse sido inscrita não para ser lida com os olhos, mas sentida com o toque. Quando a restauradora passou o dedo sobre os relevos, descreveu a sensação de estar percorrendo um texto vivo, como se as palavras reagissem à presença humana. Durante as medições, um dos aparelhos registrou variações bruscas de campo magnético. A cada tentativa de aproximar bússolas ou detectores, os ponteiros giravam erraticamente e depois paravam, apontando sempre para o crucifixo, independentemente de onde estivessem. À noite, o som de metal vibrando ecoava pelas paredes de pedra. Nenhuma peça no mosteiro explicava aquele ruído. O padre Dom Agostinho pediu que fosse realizado um teste simples: recitar uma oração comum diante da peça. A princípio, nada aconteceu. Mas quando ele chegou à metade da prece, a chama da vela mais próxima se apagou. O padre continuou rezando e notou um detalhe aterrador. O crucifixo parecia absorver o reflexo da luz. A sombra ao redor se expandiu e, por um instante, a imagem do Cristo, finamente moldada, mas sem expressão, pareceu mover levemente o rosto, desviando os olhos para o padre. A equipe entrou em pânico, mas o diretor insistiu que era uma ilusão. Gravaram vídeos, mas os arquivos apresentaram falhas, como se cada câmera tivesse sido exposta a um clarão que não existiu. As fotos impressas mostravam o crucifixo cercado por uma névoa tênue, mesmo em ambientes onde o ar estava limpo. Um dos pesquisadores enviou parte das amostras para um laboratório em Roma. Dias depois, o pacote foi devolvido sem explicação, acompanhado apenas de uma nota datilografada: devolvam o que pertence ao silêncio. Nada mais foi dito. E o crucifixo continuou ali, em cima da mesa, inerte e vivo ao mesmo tempo, como se esperasse o momento certo para se revelar. 3 dias após a análise do crucifixo, um dos arqueólogos, o professor Lúcio Ferrara, encontrou um compartimento oculto atrás do altar do mosteiro. Era uma caixa de madeira escurecida, selada por cera antiga e com o símbolo de uma cruz gravada ao contrário. Dentro dela, havia um pergaminho dobrado, escrito em latim arcaico. O texto, mais tarde traduzido pelo padre Dom Agostinho, era uma carta assinada por um homem que se identificava apenas como Abbas Iohannes, o último abade da Ordem da Vigília das Sombras. A carta começava com um aviso: se este selo for rompido, é porque a vigilância cessou. Que Deus tenha piedade dos que vivem e dos que dormem. O abade relatava que o crucifixo não fora criado para adoração, mas para prisão. Segundo ele, o artefato havia sido forjado por monges que acreditavam servir à vontade divina, mas que, sem perceber, criaram uma armadilha para algo que não pertencia ao mundo dos vivos. O texto falava de um ritual de inversão realizado durante uma epidemia que devastara o mosteiro em 1437. Os monges acreditavam que a praga não era natural, que uma presença havia se infiltrado entre eles. Um deles, o irmão Alarico, teria recebido visões noturnas de um Cristo que falava ao contrário, pedindo que o libertassem da cruz feita por mãos impuras. Para impedir que essa entidade ganhasse forma, os monges decidiram fundir o crucifixo e aprisioná-la dentro do símbolo sagrado, selando-o com orações invertidas e cera benta misturada a sangue humano. Não o destruam, dizia a carta,
porque o que está preso nele não morre. Não o venerem, porque não é santo. Não o neguem, porque reconhece quem o nega. Apenas vigiem. A última linha era ilegível, borrada por umidade e tempo, mas uma mancha escura, diferente das demais, cobria a margem inferior, uma marca que nenhum reagente químico conseguiu remover. Os especialistas concluíram que não era tinta nem sangue. Quando Dom Agostinho terminou de ler, o ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado denso demais. As lâmpadas piscaram, e todos ouviram um som metálico vindo do crucifixo, como se algo batesse levemente dentro dele. Lúcio jurou que a superfície vibrava, mas ninguém quis confirmar. O padre fechou a carta e mandou trancá-la junto à relíquia. Naquela noite, o professor teve um sonho. Caminhava por um mosteiro em ruínas e nas paredes havia crucifixos idênticos ao da escavação. No centro do salão, um homem de rosto coberto por capuz o observava e dizia com voz calma: "Você já o abriu, agora ele sabe o seu nome." Ao acordar, Lúcio encontrou a carta sobre sua cama, mesmo tendo sido guardada a chave no cofre do laboratório. Nas semanas seguintes, o crucifixo começou a alterar não apenas o ambiente, mas também as pessoas ao redor. O primeiro a notar foi o técnico de luz, que reclamava de zumbidos dentro da cabeça sempre que se aproximava do objeto. Disse que o som vinha de dentro dos ouvidos, como se houvesse algo sussurrando por trás dos pensamentos. Poucos dias depois, teve um colapso nervoso durante o trabalho e foi internado, murmurando frases em uma língua que ninguém reconhecia. A restauradora, Marta, que antes observava o crucifixo com fascínio, começou a evitá-lo. Disse que toda vez que olhava para o rosto de Cristo, via um detalhe novo. Primeiro as pálpebras, depois um pequeno movimento no canto da boca, até jurar que a estátua respirava. Em uma madrugada, ao verificar os instrumentos, foi encontrada desmaiada no chão. Quando acordou, afirmava ter ouvido uma voz suave que repetia seu nome, pedindo que o libertasse do ferro e da vigília. O padre Dom Agostinho tentava manter o grupo unido, rezando em voz alta todas as manhãs, mas até ele começou a se abalar. Um dia, durante a missa improvisada no mosteiro, esqueceu o credo pela primeira vez em 40 anos de sacerdócio. Sua voz sumiu no meio da oração e ele caiu de joelhos com os olhos fixos na parede. Depois, confessou que, por um instante, ouviu uma risada dentro da própria mente. A mesma risada que ecoara, segundo ele, durante um exorcismo que realizara 20 anos antes. O professor Lúcio, que tentava manter o ceticismo, passou a registrar as mudanças. Anotou quedas de temperatura de até 6 graus sempre que alguém pronunciava o nome Alarico. Relatou falhas elétricas em horários idênticos todos os dias, 3:07 da madrugada, e descreveu em um diário a sensação de ser observado. Suas anotações terminam abruptamente com a frase: "Há alguém atrás de mim, mas não há espaço para mais ninguém." Pouco a pouco, os membros da equipe foram deixando o local. Um se mudou de país, outro desapareceu sem aviso, e a última funcionária, uma estagiária de arqueologia, recusava-se a tocar em qualquer objeto metálico. Disse que, ao entrar no laboratório, via uma sombra presa ao crucifixo, como uma silhueta de fumaça tentando se mover. Dom Agostinho percebeu que a coisa não se limitava mais à cripta. O mal, ou o que quer que estivesse contido naquele artefato, havia se espalhado. As paredes exalavam cheiro de ferro queimado e os sinos da capela tocavam sozinhos, sempre antes da aurora. O padre decidiu selar o mosteiro, mas antes de fazê-lo, anotou em seu diário: "Não foi o crucifixo que mudou. Fomos nós. Ele apenas revelou o que dormia dentro de cada um." Quando os sintomas espirituais e psicológicos começaram a se tornar incontroláveis, Dom Agostinho percebeu que o crucifixo não poderia mais permanecer exposto. Em sua busca desesperada por respostas, ele voltou à carta do abade e à frase mais perturbadora: "Não o venerem, apenas vigiem." A advertência soava como instrução de um homem que conhecia o poder do objeto, não como crença, mas como prisão. Nos arquivos do Vaticano, o padre encontrou menções esparsas à Ordo Vigilia Tenebris e a um ritual chamado Conversio Crucis,
a inversão da cruz. Diferente do exorcismo tradicional, não se tratava de expulsar o mal, mas de mantê-lo preso dentro de um símbolo sagrado. O texto descrevia uma cerimônia realizada por 7 monges, em silêncio absoluto, com o crucifixo voltado para o chão. O sangue de um deles servia para selar o pacto. O objetivo não era purificação, e sim equilíbrio. A cruz não redime, segura o que não pode ser julgado. Dom Agostinho entendeu que os monges haviam usado o crucifixo como cela e que a cera negra encontrada durante a escavação não era decoração, era o selo final do ritual. Ao remover o objeto da cripta, o grupo havia rompido esse lacre. O mal não fora libertado de uma prisão física, mas simbólica, e símbolos, uma vez quebrados, não se consertam facilmente. O padre reuniu os que ainda estavam no mosteiro, com as janelas trancadas e a luz apagada. Tentou repetir o ritual, seguindo as instruções do manuscrito. Deitou o crucifixo sobre o chão e traçou com giz o mesmo círculo que vira na cripta. O ar ficou espesso e as velas tremiam sem vento. No momento em que começou a oração invertida, o som da chuva cessou lá fora e uma batida lenta ecoou de dentro do metal como se algo respondesse. A restauradora Marta, observando a cena, notou que a sombra projetada pelo crucifixo se movia com atraso, como se outra forma o imitasse por dentro. O padre continuou, mas a voz começou a falhar. As palavras voltavam contra ele, repetidas por uma voz rouca que vinha do chão. As lâmpadas estouraram e o cheiro de ferro queimado tomou o ambiente. Quando a luz voltou, o padre estava desmaiado e o crucifixo, de pé, inclinado contra a parede, ninguém o havia movido. No círculo desenhado no chão, uma linha nova havia surgido. Uma marca em espiral que não existia antes, gravada diretamente na pedra. Marta jurou ter ouvido uma frase ecoar no ar, baixa e nítida, dita em latim. O selo foi rompido. Na manhã seguinte, o padre queimou o manuscrito e ordenou que ninguém mais pronunciasse o nome Conversio Crucis. Mas o mal já não estava preso ao objeto. Havia se espalhado, silencioso, pela fé de todos que o haviam testemunhado. Após o colapso de Dom Agostinho, o Vaticano enviou representantes para avaliar o ocorrido. Eram homens silenciosos, vestidos de preto, que não exibiam símbolos religiosos visíveis. Trouxeram uma ordem lacrada com o brasão papal e uma única instrução: transferir o crucifixo para Roma imediatamente. O padre, debilitado, não conseguiu protestar. Apenas advertiu: se o levarem, não o percam de vista. Ele sempre volta. A relíquia foi colocada em uma caixa de chumbo e levada de caminhão até o porto mais próximo. Durante o transporte, o motorista relatou ouvir batidas vindas do interior do container. Disse que, às vezes, o metal vibrava como se estivesse reagindo a algo, especialmente quando o veículo cruzava igrejas ou cemitérios. Às 2 da manhã, em um trecho de estrada cercado por neblina, o caminhão sofreu um apagão completo. Motor, rádio e faróis se desligaram ao mesmo tempo. O motorista afirmou que viu uma figura no retrovisor. Um homem de túnica, caminhando atrás do veículo, segurando um crucifixo idêntico ao que transportava. Horas depois, o caminhão foi encontrado parado no acostamento. O motorista em estado de choque. A caixa de chumbo estava intacta, mas o selo de cera negra, o mesmo que o padre havia tentado refazer, estava rachado no centro. A viagem prosseguiu e o crucifixo finalmente chegou à sede da Santa Sé. No entanto, o Vaticano não o exibiu em nenhum museu ou arquivo público. O objeto foi levado para uma instalação subterrânea conhecida apenas por rumores, chamada Custodia Umbrae, onde artefatos considerados teologicamente perigosos são guardados. O relatório oficial da transferência mencionava apenas um incidente. Um dos guardas encarregados da entrega desapareceu no pátio interno e foi encontrado, horas depois, ajoelhado diante da entrada da cripta, com as mãos em posição de oração. Estava vivo, mas em transe profundo, repetindo a mesma frase em voz baixa. Ele já passou pelos portões. Nos dias seguintes, pesquisadores de Roma começaram a investigar o material do crucifixo. As leituras de radiação
mostraram variações incomuns, como se o objeto emanasse energia, mas não absorvesse nenhuma. As câmeras de segurança da custódia registraram um fenômeno inexplicável. Todas as madrugadas, exatamente às 3h07, a cruz girava levemente sobre si mesma, cerca de 10 graus, e voltava à posição original antes do amanhecer. Um dos registros sonoros capturados durante o fenômeno apresentou algo ainda mais inquietante. O som de uma respiração lenta, humana, acompanhada por uma voz que, em latim, dizia: "A vigilância não deve cessar." Mesmo sob as paredes mais sagradas do mundo, o crucifixo continuava vivo e parecia lembrar a todos que sua função não era ser adorado, era vigiar e ser vigiado. O ChatGPT disse: entre os poucos autorizados a manipular o crucifixo dentro da custódia Umbrae, estava um arquivista chamado Pietro Salviati, homem metódico e de fé inabalável. Passava longas horas catalogando relíquias esquecidas, mas nenhuma o intrigava tanto quanto aquela cruz sem origem. Dizia que sentia o tempo diferente dentro da sala onde ela repousava. Os minutos pareciam alongar-se e o ar tinha um peso que nem o incenso conseguia dissipar. Certa noite, movido por uma mistura de curiosidade e culpa, Pietro decidiu fazer um registro fotográfico não autorizado. Queria documentar os relevos da cruz sob luz difusa, na esperança de decifrar as inscrições. Colocou o tripé, ajustou o foco e iniciou a exposição. Mas ao revelar a imagem, notou algo impossível. O crucifixo refletia-se em um espelho que não existia. Na parede ao fundo da foto, uma forma semelhante à cruz aparecia de cabeça para baixo, brilhando levemente, como se houvesse outra versão dela do outro lado da sala. Pietro voltou ao local acreditando em erro técnico. No entanto, ao posicionar uma lâmpada de inspeção, viu com os próprios olhos a superfície do metal tremular como água. Por instantes, a figura de Cristo parecia fundir-se à sombra refletida, uma em posição de sacrifício, a outra de libertação. O arquivista recuou, derrubando os instrumentos. No relatório que escreveu mais tarde, descreveu o que chamou de duplo espiritual, uma réplica invisível, existente apenas sob certas condições de luz. O reflexo não obedece ao ângulo, anotou. Ele olha de volta. Naquela mesma madrugada, as câmeras registraram uma falha de energia. Quando o sistema retornou, Pietro estava caído no chão, desacordado, com o crucifixo a poucos centímetros de seu rosto. Após o incidente, foi internado em um hospital do Vaticano. Durante o breve período em que recuperou a consciência, repetia um único versículo em voz trêmula: "O espelho não mostra o mal, mostra o que o mal imita." Morreu 2 dias depois, sem explicação médica. As imagens que ele capturou foram confiscadas, mas uma cópia vazou entre os funcionários da custódia. Quem viu a fotografia afirma que há na sombra invertida um detalhe que não estava no crucifixo original. O rosto do Cristo possui os olhos abertos, voltados diretamente para o observador. Desde então, o espelho da sala onde Pietro trabalhava foi coberto com um tecido vermelho, e ninguém mais ousou removê-lo. A ordem era clara: o reflexo não deve ver o reflexo. Após a morte de Pietro, o Vaticano suspendeu o acesso ao crucifixo por tempo indeterminado. As gravações, no entanto, continuaram. Nas semanas seguintes, os guardas da custódia Umbrae começaram a relatar fenômenos incomuns dentro do setor onde a relíquia estava guardada. As luzes piscavam sempre às mesmas horas e uma claridade intensa, quase dourada, surgia sob a porta blindada da sala, um brilho tão forte que projetava silhuetas no corredor. No início, acreditaram se tratar de falhas elétricas, mas os engenheiros não encontraram nenhuma anomalia. Então, instalaram câmeras de infravermelho. O que as imagens mostraram nunca foi divulgado oficialmente, mas 2 vigias que assistiram ao vídeo foram afastados por trauma psicológico. Segundo relatos vazados, a luz dentro da sala não vinha de lâmpadas, mas do próprio crucifixo. Ele emitia uma radiação pulsante que formava ao redor de si o contorno de uma figura humana suspensa no ar. Não completamente sólida,
mas visível o bastante para distinguir braços abertos, uma cabeça inclinada e algo que lembrava asas. O mais perturbador era o detalhe. A forma parecia brilhar de dentro para fora, mas sua luz projetava sombra, uma inversão das leis físicas. Em vez de dissipar a escuridão, ela a moldava, criando um campo denso, quase líquido, que se expandia e retraía. Os estudiosos chamaram o fenômeno de entidade de luz invertida. O nome surgiu de um comentário do padre Henrico, especialista em teologia apócrifa, que após ver as imagens disse: "Não é o demônio que finge ser luz. É a luz que se cansou de ser serva de Deus." Desde então, todos os sensores magnéticos da custódia registraram flutuações anormais. As paredes vibravam em baixa frequência e o som, captado por microfones, formava uma sequência repetida de notas que, quando analisadas, correspondiam ao cântico de uma antiga oração em latim, só que invertida, fonema por fonema. O fenômeno atingiu seu ápice numa madrugada em que um clarão atravessou o subsolo inteiro. As portas metálicas se abriram sozinhas e o crucifixo foi encontrado flutuando a poucos centímetros do pedestal. As câmeras queimaram e o sistema de energia caiu por completo. Quando os técnicos restabeleceram a luz, o objeto repousava novamente sobre a mesa, mas o corpo de Cristo na cruz estava diferente. A cabeça erguida, os olhos abertos e uma expressão de serenidade onde antes havia dor. O Vaticano declarou o caso encerrado e lacrou a sala. Nenhum padre voltou a entrar ali, mas um dos guardas, o último a abandonar o turno, afirmou que enquanto o portão se fechava, a luz por trás do vidro piscou uma vez, formando claramente uma cruz de cabeça para baixo, seguida de uma sombra que se curvou, como alguém ajoelhando. Poucos dias após o incidente da Custódia Umbrae, o Vaticano emitiu um decreto interno classificando todos os registros sobre o crucifixo como material de natureza teológica sensível. Todos os documentos foram recolhidos e lacrados em cofres arquivísticos, sob um código conhecido apenas por 3 cardeais. Mas dentro das paredes da Santa Sé, nada permanece escondido por muito tempo. Um funcionário do Arquivo Apostólico, o Monsenhor Vittorio Rinaldi, revelou em uma confissão posterior que teve acesso a um conjunto de pastas marcadas com o número L3-237, o mesmo número gravado na base do crucifixo. O conteúdo o deixou perturbado. Havia relatórios médicos de monges do século XV descrevendo sintomas de possessão não demoníaca: febre de luz, olhos que rejeitavam sombras, corpos que flutuavam alguns centímetros durante a oração. Junto aos relatórios, desenhos mostravam uma figura crucificada não em sofrimento, mas em glória, com um sorriso leve e braços erguidos, como se o sacrifício fosse um gesto voluntário. O mais inquietante, porém, era uma carta datada de 1624 e assinada por um nome apagado. Ela afirmava que o crucifixo havia sido forjado para conter um anjo que recusou a absolvição. O texto dizia: "Nem Lúcifer, nem santo, uma centelha que queimou entre ambos." O abade que supervisionou o selamento descreveu a entidade como luz pura que já não sabia se era bênção ou castigo. Vitório passou noites inteiras tentando compreender o significado teológico daquela revelação. Começou a questionar se o mal aprisionado na cruz era de fato maligno, ou se o que a Igreja chamava de contenção era, na verdade, uma forma de esconder algo que contradizia a própria doutrina. Em seu diário escreveu: "Há uma força que não é treva nem claridade. Talvez o pecado original tenha sido nomeá-la." 2 semanas depois, Vitório foi encontrado morto em sua residência dentro dos muros vaticanos. O corpo não apresentava ferimentos, mas a parede diante de sua mesa de trabalho trazia um símbolo desenhado com sangue. Uma cruz perfeitamente simétrica, nem de cabeça para cima nem para baixo, suspensa sobre um círculo. A polícia eclesiástica declarou suicídio, mas os papéis que ele havia estudado desapareceram. Um dos guardas da custódia relatou ter ouvido na noite anterior à morte do Monsenhor passos ecoando pelos corredores e o som de alguém rezando uma ladainha invertida. Quando o som cessou,
O crucifixo dentro da cela metálica estava coberto por um fino véu de luz dourada, e os sensores de energia registraram, por 15 segundos, uma variação idêntica à de uma pulsação humana. Desde então, ninguém mais teve permissão para consultar o dossiê LTC 237. O número foi removido dos registros, mas os poucos que sabiam de sua existência garantem que, nas noites de tempestade, ainda é possível ouvir o som de páginas virando sozinhas dentro do arquivo lacrado. 2 anos após o caso ter sido oficialmente encerrado, o impossível aconteceu. Um crucifixo idêntico ao descrito nos relatórios da Custódia Umbrae apareceu em um catálogo privado de antiguidades em Viena. O leilão, reservado a colecionadores e estudiosos de arte sacra, não mencionava o Vaticano nem sua origem, apenas a descrição vaga de relíquia monástica do século XV, origem desconhecida, metal indeterminado. As fotografias mostravam o mesmo brilho interno, a mesma inscrição quase invisível e, sobretudo, a mesma rachadura no selo de cera negra. O evento foi cancelado abruptamente após a primeira noite de exposição. Segundo relatos não oficiais, o crucifixo causou pânico entre os funcionários do salão. A eletricidade oscilou repetidas vezes e o sistema de alarme disparou sozinho. Um segurança afirmou que ouviu, do interior da vitrine, o som de correntes se arrastando. Outro jurou que viu o reflexo do Cristo mover os lábios. Mesmo com o cancelamento, a peça desapareceu antes que as autoridades chegassem. O proprietário da galeria, Friedrich Holzer, foi encontrado morto no escritório, ajoelhado diante de uma folha em branco onde escrevera apenas uma frase. Ele encontrou o caminho de volta. O corpo exalava um leve cheiro de ozônio e cera queimada, e todas as cruzes do recinto estavam invertidas. A notícia nunca chegou aos jornais. Porém, uma semana depois, um antiquário em Munique recebeu uma encomenda sem remetente. Uma caixa de madeira escura contendo um crucifixo envolto em pano de linho. O objeto foi entregue com uma nota datilografada em alemão antigo. Cuidar é vigiar, não quebrar o selo. O antiquário, um homem idoso e cético, guardou a relíquia no porão e decidiu vendê-la mais tarde. Mas logo notou que o relógio da parede parava sempre que descia as escadas, e o rádio emitia uma estática irregular, como se imitasse respiração. Certa madrugada, uma tempestade atingiu a cidade. A energia caiu e o antiquário ouviu o sino da igreja tocar sozinho. Desceu ao porão com uma lanterna e viu que o pano que cobria o crucifixo estava no chão, encharcado. A cruz permanecia em pé, brilhando fracamente sob a luz intermitente. No centro, um filete de cera escorria da rachadura, como se o selo estivesse novamente se abrindo. O homem fugiu, abandonando a casa. Na manhã seguinte, vizinhos encontraram a porta trancada por dentro e, sobre a mesa da loja, uma folha de catálogo manchada de ferrugem, onde alguém escrevera com caligrafia apressada: "O metal respira." O crucifixo nunca mais foi visto oficialmente, mas meses depois, uma pintura anônima surgiu em um museu de Roma. Nela, um crucifixo idêntico repousava sobre um altar, com a luz incidindo de baixo para cima, e uma sombra humana ajoelhada diante dele, sem rosto, mas com as mãos de um homem idoso. A pintura que retratava o crucifixo foi adquirida por um curador do Museu das Sombras, uma instituição discreta instalada em Roma, conhecida por abrigar obras de arte rejeitadas por galerias tradicionais, peças que perturbavam, contradiziam ou carregavam histórias malditas. O curador, chamado Carlo Ventresca, era um estudioso de iconografia religiosa e se interessou pela técnica do quadro, mas ficou intrigado com o detalhe do brilho. A luz parecia vir do próprio pigmento, como se a tinta tivesse absorvido algo vivo. Durante o transporte, a equipe do museu relatou um acontecimento estranho. As luzes do depósito piscavam sempre que a pintura passava. Um dos técnicos, curioso, abriu o caixote e iluminou o quadro com a lanterna. Jurou ter visto o reflexo do Cristo mover a cabeça lentamente para o lado. O mesmo movimento registrado décadas antes nas filmagens da Custódia Umbrae. Assustado,
Fechou o caixote e recusou-se a tocar nele novamente. Ventresca, porém, não acreditava em coincidências. Ao examinar a obra em seu escritório, percebeu que as pinceladas formavam um padrão quase microscópico, inscrições em latim, misturadas a símbolos cabalísticos. Entre as frases, uma se repetia em intervalos regulares: Custodi-me dum dormio. Vigia-me enquanto durmo. O curador anotou a descoberta, mas naquela mesma noite, ao deixar o museu, notou algo impossível. As janelas do depósito refletiam uma luz dourada vinda de dentro, embora as lâmpadas estivessem apagadas. No dia seguinte, Ventresca chegou cedo e encontrou o quadro fora do caixote, apoiado contra a parede, coberto por uma fina camada de poeira cinzenta. As câmeras de segurança mostravam o salão vazio a noite inteira. Nenhuma movimentação humana. O curador, intrigado, limpou a tela com cuidado e viu que o crucifixo pintado estava diferente. A rachadura na base, ausente antes, agora aparecia claramente retratada, e dela escorria o que parecia ser tinta fresca, brilhante e vermelha. Nos dias que se seguiram, visitantes e funcionários começaram a relatar sensações estranhas diante da pintura. Alguns sentiam vertigem, outros ouviam cânticos abafados, e um grupo de estudantes jurou que o quadro exalava um leve perfume de incenso queimado. À medida que o rumor se espalhava, o museu decidiu transferir a peça para o subsolo, mas as manifestações continuaram. Uma madrugada o alarme soou. Quando os seguranças chegaram à sala, encontraram a pintura caída, com a tela rasgada bem no centro e algo metálico reluzindo no interior. Ventresca foi chamado e, ao afastar os pedaços de tecido, recuou com horror. O crucifixo, o original há muito desaparecido, estava ali, incrustado entre as molduras, como se tivesse brotado de dentro da pintura. A partir daquele dia, o museu foi fechado ao público. O curador renunciou ao cargo e desapareceu. Apenas uma frase foi encontrada em seu diário, escrita com tinta escura e tremida. A arte imitou o sagrado. O sagrado respondeu. O fechamento do Museu das Sombras chamou a atenção de uma equipe de documentaristas de uma rede italiana, especializada em histórias proibidas e fenômenos religiosos. Liderados por um jornalista chamado Paolo Benetti, eles conseguiram autorização para entrar nas instalações lacradas e registrar o estado do acervo abandonado. A gravação, iniciada em 12 de novembro de 1998, durou menos de 4 horas, mas o que foi captado naquela noite se tornaria uma das fitas mais estudadas e censuradas do Vaticano. As imagens mostram o grupo entrando no subsolo, rindo e comentando sobre o ar pesado do lugar. As luzes piscavam com frequência e o som ambiente captava um zumbido constante, como se a eletricidade estivesse viva. No minuto 27, a câmera focaliza uma parede recém-pintada. Nela, há um espaço limpo em formato retangular, do tamanho exato da pintura desaparecida. Paolo comenta: era aqui que estava o quadro do crucifixo. A partir daí, o som da fita muda. Há interferências metálicas e uma voz distante, feminina, quase cantada, começa a se repetir em latim. Nenhum dos presentes reage. É como se não ouvissem. A gravação continua até o minuto 31, quando um dos técnicos encontra a moldura quebrada no chão. Ele toca o centro vazio com a mão e recua imediatamente, gritando que o ferro estava quente. Nos minutos seguintes, a filmagem se torna caótica. A câmera oscila, o áudio falha, e o zumbido aumenta, até se transformar em um rugido grave. Quando a imagem estabiliza, vê-se o crucifixo em pé sobre a mesa, brilhando em luz dourada. Nenhum dos membros da equipe aparece no enquadramento. A cruz gira lentamente sobre si mesma e o rosto do Cristo está virado diretamente para a lente. A fita termina com um clarão e, em seguida, silêncio absoluto. As autoridades encontraram o equipamento no dia seguinte, mas a equipe desapareceu sem deixar vestígios. As únicas palavras registradas no diário de produção de Paolo foram escritas poucas horas antes da gravação. O crucifixo respira sob a pintura. Ele quer ser visto. Meses depois, técnicos da emissora tentaram restaurar o material danificado.
conseguiram recuperar apenas 3 segundos de áudio após o clarão. A voz de um homem sussurra algo em italiano antigo. O selo que o silêncio sustenta não é eterno. O Vaticano confiscou a fita e todas as cópias conhecidas. Ainda assim, fragmentos dela continuaram circulando em fóruns e coleções privadas, sempre com pequenas diferenças. Em algumas versões, a cruz aparece invertida, em outras, o Cristo abre os olhos. Mas em todas, no segundo final, há um detalhe idêntico. O reflexo da lente mostra uma figura humana ao fundo, segurando uma câmera e filmando. Nenhum dos desaparecidos tinha aquele rosto. 20 anos depois, uma comissão especial do Vaticano decidiu revisar o caso do crucifixo. A justificativa oficial era preservação de arte sacra de origem incerta, mas internamente falava-se em outro motivo: o aumento de relatos inexplicáveis envolvendo igrejas e mosteiros antigos. Todos os incidentes aconteciam na mesma data, 12 de novembro, o aniversário da gravação perdida. O padre Lorenzo Meirelles, especialista em arqueologia teológica, foi designado para liderar uma nova expedição ao antigo mosteiro de São Libório, onde tudo começara. Encontrou o lugar em ruínas, o teto desabado, a capela coberta de musgo e a cripta soterrada por detritos. Nenhum som de pássaro se ouvia nos arredores. O vento que passava pelas colinas tinha cheiro de cera e ferrugem. Durante as escavações, Lorenzo percebeu que o ar subterrâneo era mais frio do que o exterior e que as bússolas giravam incessantemente. Ao fim da primeira semana, descobriram o que parecia ser o contorno original do círculo metálico descrito nos relatórios de 1437, o mesmo que havia contido o crucifixo. Dentro dele havia resquícios de cera, cinzas e algo mais. Símbolos gravados diretamente na pedra, idênticos aos do artefato. O padre ordenou que não prosseguissem até a chegada dos exorcistas. À noite, no alojamento, ouviu um som vindo debaixo da terra, semelhante a uma corrente arrastada. Nenhum dos trabalhadores ouviu nada, mas as câmeras captaram vibrações nas paredes e a temperatura caiu subitamente 5 graus. Na manhã seguinte, Lorenzo encontrou sobre o altar improvisado uma pequena cruz feita de arame enferrujado. Ninguém sabia de onde viera. Quando a segurou, sentiu um calor intenso nas palmas das mãos e uma pressão na cabeça, como se alguém o observasse de dentro de um sonho. Horas depois, enquanto revisava suas anotações, percebeu que o crucifixo original aparecia desenhado na margem do caderno, traçado com perfeição, embora ele jurasse não tê-lo feito. No terceiro dia, a cripta foi finalmente aberta. O padre entrou acompanhado de 2 auxiliares e viu algo que o fez perder o fôlego. O chão estava coberto por inscrições recentes, gravadas com ponta metálica. Entre as linhas, uma frase em latim se repetia em círculos: Dormit vigilans. Dorme, mas vigia. No centro, uma marca em forma de espiral, profunda e queimada, pulsava com um brilho tênue, como se houvesse fogo sob a pedra. O padre recuou e ordenou o fechamento imediato do local. Naquela noite, escreveu em seu diário: o selo nunca foi destruído, ele apenas se moveu. A cripta é agora o que o crucifixo era, um corpo que respira. No dia seguinte, o diário desapareceu. Lorenzo foi encontrado dormindo diante do altar, com as mãos unidas e o olhar sereno. Ao acordar, disse apenas uma frase antes de perder a consciência. Ele voltou para onde sempre pertenceu. O padre Lorenzo foi levado de volta a Roma em estado de confusão mental. Durante os primeiros dias, não pronunciou palavra alguma, limitando-se a encarar o teto do quarto enquanto movia os lábios como se rezasse. Médicos e teólogos se revezavam ao seu redor, incapazes de decidir se o que presenciavam era loucura ou possessão. Na segunda semana, começou a escrever, não frases, mas símbolos idênticos aos entalhes da cripta. Nenhum deles correspondia a um idioma conhecido. O Vaticano tentou manter o caso em sigilo, mas boatos escaparam. Diziam que à noite Lorenzo falava em voz duplicada, uma calma e serena, outra grave, profunda, quase metálica. Ambas recitavam o mesmo verso em latim:
Quod vigilat non dormit. O que vigia nunca dorme. O som, segundo as enfermeiras, fazia as lâmpadas oscilarem. Certa madrugada, a porta do quarto foi encontrada destrancada. O padre estava de pé diante do espelho, completamente lúcido, mas os olhos haviam mudado de cor, de castanhos para um dourado pálido. O selo não precisa ser quebrado quando o portador está pronto, disse. A vigilância se cumpre em carne. Depois disso, perdeu os sentidos. Nos dias seguintes, começaram a surgir fenômenos nos corredores do hospital papal. Crucifixos se inclinavam nas paredes e os relógios paravam exatamente às 3:07, o horário das antigas gravações. O som das orações era acompanhado de um segundo eco, ligeiramente atrasado, como se alguém rezasse junto, mas de dentro das paredes. Os exames de Lorenzo mostraram um ritmo cardíaco irregular, alternando entre batimentos humanos e pulsos elétricos. Nenhum aparelho conseguia medir sua temperatura com precisão. Variava entre 34 e 47 graus em intervalos de minutos. Um médico registrou que, durante uma dessas variações, o corpo emitiu uma luz dourada sob a pele, fraca, mas visível. Então, no 13º dia, ele despertou completamente. Sentou-se na cama, pediu uma folha e escreveu: Eu não sou mais o que era. Chamarão o arcebispo responsável pela comissão, mas quando chegaram, o padre havia desaparecido. A janela estava fechada e o quarto cheirava a cera e ferrugem. Na parede, sobre a cama, havia um único símbolo desenhado com o dedo. Um círculo cortado por uma cruz, nem erguida nem invertida, apenas central. Desde então, ninguém mais o viu. Documentos internos afirmam que Lorenzo foi recolhido para a oração perpétua, uma expressão usada pelo Vaticano para casos de reclusão espiritual. Mas rumores persistem de que ele nunca deixou o hospital. Alguns funcionários juram ouvir durante a madrugada passos arrastados e o som de uma voz orando em latim. Quando se aproximam, veem a sombra de um homem ajoelhado, com uma cruz brilhando dentro do peito. Meses após o desaparecimento do padre Lorenzo, a notícia chegou de forma discreta. Um crucifixo idêntico ao da Custódia Umbrae fora encontrado em uma capela rural no norte da Itália. O objeto repousava sobre o altar, sem sinais de invasão, como se tivesse sido colocado ali com cuidado. O pároco local, um homem idoso e cego de um olho, afirmava que a cruz simplesmente apareceu durante a noite, cercada por pétalas secas e cera derretida. Quando a equipe do Vaticano chegou, encontrou o interior da capela em silêncio absoluto. O ar estava frio e denso, e o som dos passos ecoava como se o espaço fosse maior por dentro do que por fora. No altar, o crucifixo reluzia sob a fraca luz das velas, exibindo uma coloração nova. O metal agora irradiava um brilho dourado, quase translúcido. As inscrições haviam mudado. Onde antes se lia Dormit vigilans, agora lia-se uma nova frase: Vigilat inter vivos. Vigia entre os vivos. Ao tentar tocar o objeto, um dos inspetores caiu inconsciente. O contato deixou em sua pele uma marca nítida em forma de espiral. Quando recobrou os sentidos, não lembrava do ocorrido, mas começou a recitar trechos do Evangelho em latim invertido, sem controle algum. Os presentes recuaram em pânico. O crucifixo, então, produziu um som metálico, o mesmo ruído das antigas gravações. Durante a madrugada, enquanto o Vaticano organizava o transporte da relíquia, o pároco desapareceu. Apenas o seu bastão foi encontrado, fincado no chão diante do altar. Os investigadores decidiram selar a capela, mas antes de partir, notaram que o Cristo na cruz não era o mesmo. A expressão de sofrimento havia desaparecido. Em seu lugar havia um semblante de paz, os olhos abertos e um sorriso sereno, quase humano. Na viagem de retorno a Roma, o veículo que transportava o crucifixo passou por uma aldeia próxima. As testemunhas afirmam ter visto o caminhão cercado por um halo de luz dourada, seguido por um corte abrupto de energia que deixou toda a região no escuro por 21 minutos. Quando a energia voltou, o caminhão estava intacto, mas o crucifixo
havia desaparecido novamente. No dia seguinte, o Vaticano recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia uma única fotografia. Mostrava uma praça antiga, banhada por uma luz intensa, e no centro, sobre um pedestal, o crucifixo, de pé, erguido e rodeado por pessoas ajoelhadas, todas com o mesmo símbolo circular gravado nas palmas das mãos. No verso da foto, uma frase escrita em latim, em caligrafia trêmula: "Ele anda entre nós, mas não à nossa frente." A partir desse dia, a Igreja cessou qualquer investigação pública. O caso foi declarado encerrado. Mas os rumores de aparições do crucifixo, em vilarejos, ruínas e até em sonhos coletivos, multiplicaram-se. Cada novo relato trazia o mesmo detalhe: um brilho dourado que cegava momentaneamente e uma voz que dizia, sempre na mesma hora, 3:07. Quando os sinos de uma igreja distante tocaram 3h07 pela primeira vez em séculos, o fenômeno deixou de ser coincidência. Cidades diferentes, em fusos horários distintos, começaram a registrar interrupções simultâneas de energia, acompanhadas pelo mesmo som. Um toque único de sino, seguido de silêncio absoluto. Depois, testemunhas relatavam a mesma cena. Uma luz dourada cruzando o céu e, por alguns instantes, o ar assumindo o cheiro de ferro e incenso. Padres, monges e fiéis começaram a chamar o evento de a Vigília de 307, o horário em que o crucifixo sempre se manifestava nos registros e aparições. A Igreja negou qualquer envolvimento, mas internamente formou um conselho de emergência, presidido pelo cardeal Montieri, um dos últimos que havia lido o dossiê LTS 237. Ele convocou especialistas em fenômenos místicos, físicos e linguistas, tentando encontrar um padrão. Todos chegaram à mesma conclusão inquietante. A hora exata do fenômeno correspondia ao momento em que o crucifixo havia sido removido da cripta pela primeira vez. Os relatos começaram a crescer em intensidade. Em uma vila no interior da Espanha, dezenas de pessoas afirmaram ter ouvido uma reza entoada em uníssono, vinda de todos os alto-falantes desligados. No México, um convento registrou marcas de espirais queimadas no chão do refeitório, idênticas às do selo antigo. E em Paris, câmeras de segurança capturaram por breves segundos a imagem de uma cruz dourada refletida nas janelas de Notre-Dame, mesmo estando o interior vazio. Os teólogos discutiam se aquilo era milagre, profecia ou aviso. Mas um pesquisador do Vaticano, o Dr. Angelo Caravelli, foi mais longe. Descobriu que 3:07 correspondia, em calendário monástico antigo, ao início da hora vigilis, o momento em que os monges acordavam para rezar enquanto o mundo dormia. Talvez a cruz tenha se tornado consciência, escreveu. Talvez o objeto, saturado por séculos de orações e medo, tenha aprendido a existir sem seus criadores. Em uma última tentativa de conter o fenômeno, o Vaticano organizou uma missa simultânea em 24 igrejas, espalhadas pelo mundo, todas marcadas para começar exatamente às 3:07. Durante o ritual, as velas queimaram em chamas douradas e, segundo testemunhos, os crucifixos de cada altar se iluminaram brevemente. Nenhum dos padres esqueceu o que viu: o Cristo sorrindo. Não de triunfo, mas de reconhecimento. A missa terminou sem incidentes, mas nas horas seguintes, um leve tremor foi sentido em toda a Europa. Sismógrafos registraram pulsos regulares, idênticos a batimentos cardíacos, vindos debaixo da antiga região do Mosteiro de São Libório. Os especialistas descartaram causas geológicas. Para o cardeal Montieri não havia dúvida. O selo voltou a respirar. A hora da vigília nunca mais cessará. Pouco depois da chamada Vigília de 307, uma gravação anônima começou a circular entre monges e teólogos. O áudio, sem origem rastreável, trazia o som de uma homilia em latim, pregada com voz firme e pausada, mas nenhum dos especialistas reconheceu o orador. A mensagem soava como uma mistura de pregação e profecia, alternando versículos bíblicos e frases que não constavam em nenhum texto sagrado conhecido. A gravação começou com um silêncio profundo,
seguido por 3 batidas metálicas semelhantes a sinos. Então a voz disse: "Não foi a fé que forjou o ferro, foi o medo, e o medo é o primeiro nome de Deus." O sermão prosseguia descrevendo uma luz que se ajoelha sobre si mesma, uma metáfora que, segundo tradutores, parecia se referir à entidade contida no crucifixo, a luz invertida, aprisionada na forma da cruz. Teólogos do Vaticano compararam trechos da gravação com antigos registros de exorcismos e perceberam algo impossível. A voz era idêntica à do padre Lorenzo Meirelles, mas Lorenzo estava desaparecido havia meses. Quando um perito analisou as frequências, descobriu que o áudio possuía ressonâncias impossíveis para a voz humana, intervalos de vibração que ocorriam simultaneamente em 2 tons distintos, como se 2 vozes falassem dentro da mesma garganta. O conteúdo do sermão gerou pânico entre os que ouviram até o fim. A mensagem afirmava que a vigilância é a herança dos homens e que os portadores do selo ouvirão o chamado quando o ferro se partir. Em seguida, uma série de coordenadas foi recitada em sequência. Cruzadas no mapa, formavam um círculo perfeito ao redor das ruínas do mosteiro de São Libório. Na noite em que a gravação se espalhou, um tremor foi sentido na região. A cripta, antes soterrada e selada pelo Vaticano, se abriu parcialmente. Peregrinos começaram a surgir, vindos de cidades distantes, alegando ter sonhado com uma cruz dourada e uma voz que ordenava: "Venham ver o que vigia." As autoridades eclesiásticas enviaram tropas locais para dispersar as multidões, mas o que encontraram foi ainda mais alarmante. O chão diante da entrada da cripta exibia uma nova inscrição, gravada com precisão cirúrgica: "Custodi me inter vivos", guarda-me entre os vivos. Na mesma madrugada, o áudio original do sermão sumiu da internet e de todos os servidores que o hospedavam. Os computadores travaram ao tentar reproduzi-lo, e os arquivos, quando recuperados, apresentavam apenas ruído e uma frase repetida infinitamente: "Dormit vigilans." O Vaticano nunca confirmou a autenticidade da gravação, mas os que a ouviram pessoalmente dizem que, ao final, depois do último silêncio, uma respiração profunda se ouve próxima ao microfone, e a voz de Lorenzo sussurra, num tom quase humano: "A fé não o prendeu. Foi o som das nossas preces." Após a reabertura involuntária da cripta e o surgimento da gravação, formou-se um grupo secreto dentro da própria igreja, composto por padres, monges e estudiosos que acreditavam que o Vaticano havia perdido o controle do fenômeno. Eles se autodenominavam Circulus Custodum, o Círculo dos Vigilantes. Sua missão, segundo um documento interno, era observar o despertar e impedir que a cruz caminhe sozinha. Reuniam-se em locais abandonados, sempre à meia-noite, carregando pequenos crucifixos de ferro envoltos em fitas pretas. Acreditavam que, através da oração simultânea, poderiam neutralizar o avanço da entidade ligada ao crucifixo original. No entanto, logo perceberam que algo os observava de volta. Durante os encontros, as velas tremulavam em sincronia, mesmo sem vento, e o som de passos era ouvido circulando do lado de fora. Passos que não pertenciam a ninguém vivo. O grupo começou a registrar suas experiências em diários cifrados. Em um deles, encontrado anos depois, o padre Giovanni Lupo escreveu: "As rezas já não descem, sobem, e ao subir, levam parte de nós." Outro membro descreveu que, durante uma vigília, viu o crucifixo de ferro derreter em suas mãos e reassumir a forma original, dourada e translúcida, emitindo luz de dentro para fora. Os vigilantes logo perceberam que suas orações, em vez de conter, estavam alimentando o fenômeno. Quanto mais rezavam, mais forte ficava a presença. Um dos monges mais jovens, tomado pelo desespero, tentou destruir um dos crucifixos auxiliares com fogo. As chamas mudaram de cor, do vermelho ao azul, depois ao dourado, e não apagaram até consumir completamente o altar onde estavam reunidos. A partir desse incidente, o círculo se fragmentou. Alguns membros desapareceram, outros se refugiaram em mosteiros isolados. Mas registros apontam que, antes de dispersarem,
realizaram um último ritual, uma tentativa de despertar controlado. Reunidos diante das ruínas do mosteiro original, entoaram a ladainha invertida do Conversio Crucis, o mesmo ritual que os monges do século XV haviam usado para selar o crucifixo. O que ocorreu naquela noite permanece incerto. Moradores de vilarejos próximos relataram uma coluna de luz dourada erguendo-se sobre as colinas e um som grave, semelhante a corais distantes. Quando as autoridades chegaram, encontraram o campo carbonizado, mas sem corpos. Apenas um círculo perfeito de terra negra e, no centro, uma inscrição gravada a fogo: Vigilat inter vivos. Desde então, nenhuma menção oficial ao Círculo dos Vigilantes foi feita pela Igreja. Porém, a cada 12 de novembro, às 3h07 da madrugada, velas surgem acesas espontaneamente entre as ruínas do mosteiro. Ninguém sabe quem as acende. Alguns dizem que é o vento, outros que é o próprio crucifixo, continuando sua oração. Meses após o desaparecimento do Círculo dos Vigilantes, uma equipe de resgate enviada pelo Vaticano retornou às ruínas do mosteiro de São Libório. O local estava silencioso, coberto por uma camada de fuligem dourada que refletia a luz como pó metálico. No centro do terreno carbonizado, os investigadores encontraram algo impossível. O solo solidificado, como se tivesse sido fundido pelo calor, trazia uma série de inscrições em baixo relevo, escritas com precisão milimétrica, como se uma força invisível houvesse talhado as pedras. As palavras estavam em latim, mas formavam frases fragmentadas, às vezes invertidas, às vezes sobrepostas. Uma linha em especial chamou a atenção: quem vigiou já não dorme, quem dorme já não é humano. A equipe fotografou tudo, e os linguistas tentaram traduzir o restante. À medida que avançavam, perceberam que o texto parecia mutável. As letras mudavam de posição entre uma visita e outra, como se reescrevessem a si mesmas. No 7º dia de inspeção, uma das pedras centrais começou a emitir calor. O líder da equipe, Padre Matteo Ricci, aproximou-se e percebeu que o brilho vinha de dentro, um fulgor dourado que se espalhava em veios finos. Quando tocou a superfície, sentiu uma vibração leve, quase rítmica, como batimentos. Recuou imediatamente, mas a marca de uma cruz circular queimou-se em sua palma. Ele não gritou, apenas começou a recitar um versículo em latim que nenhum dos presentes reconheceu. As câmeras registraram o momento em que o calor se dissipou, revelando uma imagem gravada sob as inscrições: o crucifixo, idêntico em forma e proporção, moldado no mesmo metal impossível, agora fundido à pedra como parte do terreno. O rosto de Cristo estava erguido, sereno, e a rachadura do selo de cera se espalhava até o solo, formando uma espiral. Padre Matteo escreveu um relatório de 64 páginas descrevendo o fenômeno. A última anotação, feita com letra trêmula, dizia: ele não é mais um objeto, ele é o lugar. Na manhã seguinte, Matteo desapareceu do alojamento. No chão, junto à cama, havia uma fina camada de fuligem dourada. Quando os investigadores a recolheram e analisaram sob o microscópio, descobriram fragmentos microscópicos de ferro, carbono e células humanas. O Vaticano ordenou a evacuação imediata do local e o selamento completo das ruínas. Blocos de concreto foram colocados sobre o solo fundido e o acesso foi oficialmente proibido. Mas moradores da região relatam que, em noites de tempestade, as pedras vibram novamente. Dizem que se alguém encosta o ouvido no chão, consegue ouvir um som abafado, o de corrente se movendo, acompanhado por uma respiração lenta, compassada, paciente. E sempre, segundos antes de cessar, uma voz distante, sussurrada, emerge do fundo da terra: Vigilat inter vivos. Pouco tempo depois do selamento das ruínas, um manuscrito de origem desconhecida apareceu no Arquivo Diocesano de Verona. O texto, sem assinatura, era datado do mesmo ano do desaparecimento do Círculo dos Vigilantes e trazia na primeira página o selo de uma instituição inexistente: Congregatio de Lux Obscura, Congregação da Luz Sombria. O documento relatava com detalhes uma série de manifestações coordenadas
ocorridas em diferentes países, todas às 3h07 da madrugada, e vinculava cada uma delas a aparições fugazes do crucifixo. Havia relatos de igrejas onde o metal das cruzes se tornava maleável, dobrando-se para o chão, de conventos em que os sinos tocavam sem vento, e de fiéis que afirmavam sentir o peso de uma mão invisível sobre a nuca durante a oração. O manuscrito descrevia também o surgimento de uma seita autodenominada os Portadores da Vigília, formada por ex-monges, padres excomungados e estudiosos que acreditavam que o crucifixo não era instrumento de contenção, mas o primeiro sinal de uma nova forma de divindade, uma que não dormia, não perdoava e não precisava ser adorada. Um trecho, escrito em latim arcaico, chamava a atenção. O ferro não contém o mal, mas a lembrança da queda. Quando a cruz se torna espelho, o homem vê o que Deus tentou esquecer. O texto sugeria que a luz invertida, aprisionada no crucifixo, era, na verdade, o reflexo residual de uma presença divina isolada há séculos, um fragmento de santidade que enlouqueceu na escuridão. O Vaticano negou a autenticidade do documento, mas cópias começaram a circular entre seminários e ordens secretas. Em uma delas, havia um diagrama com coordenadas geográficas ligando Verona, Roma, Viena e o antigo mosteiro de São Libório. Traçadas em um mapa, as linhas formavam uma cruz perfeita, com o ponto central exatamente sobre as ruínas seladas. Pouco depois, um monge copista chamado Erasmo Monte confessou ter sido o responsável por transcrever o texto, afirmando que o original lhe fora ditado em sonho por uma voz que se identificava como o vigia que não dorme. Disse que acordava todas as madrugadas às 3h07 e encontrava novas páginas já escritas sobre sua mesa. Quando tentava reler, as palavras desapareciam lentamente, substituídas por linhas douradas que brilhavam até apagar-se. Erasmo foi encontrado morto dentro de sua cela semanas depois, ajoelhado diante de um crucifixo comum, mas com os olhos inteiramente dourados. No chão havia uma frase riscada com o próprio sangue. O ferro abriu os olhos. Agora ele reza. Após o incidente, o Vaticano declarou Verona como zona de silêncio teológico e confiscou todos os exemplares do manuscrito. Mas, segundo estudiosos independentes, ainda existem cópias escondidas em bibliotecas privadas, e em cada uma delas as letras continuam a mudar de posição, formando novas palavras como se o texto ainda estivesse sendo escrito. Em 2015, o Vaticano convocou um encontro extraordinário, restrito a apenas 12 participantes, cardeais, cientistas e teólogos. O evento não constava em agendas oficiais e ficou conhecido nos bastidores como o Conclave do Silêncio. A reunião aconteceu nas catacumbas, sob a Basílica de São João de Latrão, onde o ar parece sempre mais frio e o som das orações não ecoa. O tema central era o mesmo que há séculos inquietava a Igreja, o crucifixo e o que de fato ele representava. De acordo com documentos vazados anos depois, o cardeal Montieri apresentou um relatório detalhado contendo imagens recentes captadas por satélite. As fotografias mostravam anomalias luminosas sobre as ruínas do mosteiro de São Libório, feixes verticais de luz dourada que apareciam por segundos e desapareciam sem deixar rastros térmicos. Cientistas convocados pelo Vaticano afirmaram que os registros não correspondiam a nenhum fenômeno atmosférico conhecido. O cardeal concluiu o relatório dizendo: "A luz não vem do céu, ela vem de dentro da terra." O físico italiano Riccardo D'Amato, um dos convidados laicos, defendeu a hipótese de que o crucifixo era um catalisador de energia desconhecida, possivelmente gerada por campos geomagnéticos que interagiam com a estrutura metálica. Sua fala foi interrompida pelo Monsenhor Celestino Ruvo, que levantou-se e disse com voz trêmula: "A energia que emana de um símbolo não é física, é fé condensada." É a soma de todos os olhares que já acreditaram. O debate se tornou acalorado. Um dos teólogos sugeriu destruir as ruínas e os objetos remanescentes. Outro propôs construir uma igreja sobre o local, transformando o mal em devoção.
mas foi o cardeal Montieri quem encerrou a discussão ao exibir um vídeo curto, gravado por drones autorizados a sobrevoar a área. Na filmagem, um clarão dourado iluminava as pedras seladas, e por alguns segundos, uma sombra humana podia ser vista ajoelhada sobre o ponto exato onde o crucifixo havia sido enterrado. A figura parecia rezar. Os presentes permaneceram em silêncio. Então, uma das lâmpadas da sala piscou. O som do vídeo continuava, mesmo após ser pausado. Uma respiração lenta, constante, vinda do próprio aparelho desligado. A reunião foi encerrada imediatamente, e todos os registros foram classificados. Após o conclave, 2 cardeais pediram afastamento por motivos de saúde. Um terceiro foi encontrado morto em seu quarto, ajoelhado diante de um crucifixo simples, com as mãos unidas e um sorriso no rosto. O relatório médico afirmava parada cardíaca, mas as pupilas estavam douradas. Desde então, o Vaticano proibiu oficialmente qualquer nova escavação em São Libório. No entanto, um dos participantes do conclave deixou uma anotação pessoal, descoberta anos depois em seu diário. Não há mais distinção entre quem reza e quem é rezado. O crucifixo aprendeu a ouvir. Poucos meses após o conclave do silêncio, igrejas ao redor do mundo começaram a registrar um fenômeno sem precedentes. Crucifixos que aqueciam sozinhos durante as missas. O primeiro caso ocorreu em uma pequena paróquia na Polônia, quando o altar central começou a emitir uma luz dourada enquanto o padre recitava o credo. O crucifixo, fixado na parede, brilhou intensamente por alguns segundos e depois escureceu, deixando para trás a marca de uma espiral gravada na madeira. Os fiéis, atônitos, viram o sacerdote cair de joelhos, incapaz de continuar. Quando perguntado sobre o que havia sentido, respondeu: "Era como rezar diante de algo que também me olhava." A notícia se espalhou rapidamente. Em poucos dias, igrejas na América do Sul, África e Europa relataram o mesmo fenômeno. A temperatura subia subitamente, o ar cheirava a ferro e incenso, e uma presença invisível fazia as velas acenderem sem fogo. O Vaticano negou qualquer conexão com o caso do crucifixo, mas os investigadores internos sabiam que o selo estava enfraquecendo. A energia, ou consciência, que antes permanecia confinada nas ruínas, parecia agora atravessar símbolos semelhantes, como se procurasse novas âncoras de fé. Era como se o próprio ato de rezar servisse de condutor. Cada oração pronunciada em voz alta se tornava um fio puxando a entidade para mais perto. O padre Henrico Valente, especialista em liturgia, tentou entender o que chamava de fusão entre crença e presença. Em seu diário escreveu: "Não é a cruz que se manifesta, mas a fé acumulada nela. O fogo não vem de fora, nasce das orações que a aquecem." No entanto, o fenômeno começou a sair do controle. Fiéis passaram a relatar queimaduras leves ao tocar imagens sagradas. Crucifixos de metal derretiam parcialmente, e em alguns casos, o rosto de Cristo aparecia alterado, os olhos abertos, as feições calmas, o semblante sereno demais. Em Lisboa, durante uma procissão, centenas de pessoas afirmaram ter visto uma cruz dourada suspensa sobre o cortejo, irradiando uma luz que não doía nos olhos, mas no peito. Uma gravação amadora captou um som que acompanhava o clarão. Uma respiração profunda, como o vento passando por pulmões gigantes. Os teólogos tentaram interpretar o acontecimento como milagre, mas o Vaticano proibiu oficialmente o uso da palavra. Nas comunicações internas, o fenômeno foi classificado como ignis fidei, o fogo da fé. As diretrizes eram claras: manter as igrejas abertas, mas evitar rezas coletivas durante a madrugada. Apesar disso, a 37 de uma noite de março, o sino da Basílica de São Pedro tocou sozinho. Os guardas que estavam de turno disseram ter visto, sobre o altar central, uma chama dourada flutuando, e dentro dela, uma silhueta humana ajoelhada. Quando a luz desapareceu, encontraram o crucifixo da Basílica coberto por uma fina camada de fuligem que ainda tremeluzia, como se respirasse. A partir dos incidentes da Ignis Fidei, o mundo entrou em um estado de alerta espiritual. Em todos os continentes,
começaram a surgir gravações inexplicáveis captadas por rádios, televisores e até transmissões online. Sempre o mesmo padrão. O áudio era precedido por 3 batidas metálicas, como o som de martelos golpeando ferro, seguidas por uma voz distante recitando uma oração invertida. O fenômeno ficou conhecido como o Eco da Cruz. O primeiro registro veio de uma estação de rádio comunitária na Argentina. Às 3h07 da madrugada, a transmissão foi interrompida por uma voz masculina, calma, pausada, que dizia em latim: Ad te vigilamos in carne et in lumen. A ti vigiamos, em carne e em luz. A mensagem durou exatos 37 segundos, e no final, um sopro profundo fez os microfones explodirem. As fitas magnéticas, ao serem reproduzidas, mostravam uma frequência inaudível, semelhante a um batimento cardíaco. Dias depois, redes de TV na Itália, França e México relataram interferências idênticas. Câmeras de segurança capturaram crucifixos de igrejas vibrando no instante em que as transmissões ocorriam, como se ressoassem em sincronia com o som. Cientistas tentaram identificar a origem das ondas, mas as coordenadas apontavam para um ponto específico sob a Terra, exatamente as ruínas de São Libório. As gravações começaram a afetar quem as ouvia. Relatos de insônia, febre e alucinações tornaram-se comuns entre técnicos e jornalistas que analisavam os arquivos. Alguns afirmavam ouvir, após o fim da gravação, uma voz sussurrando seus nomes no fone de ouvido. Outros diziam que, ao aumentar o volume, conseguiam escutar uma segunda voz ao fundo, uma mulher, cantando uma melodia que lembrava um hino antigo. Padre Henrico Valente foi chamado novamente para interpretar as mensagens. Passou semanas ouvindo as fitas em isolamento. Ao final do estudo, escreveu apenas uma frase no relatório: Não é uma transmissão, é uma convocação. No dia seguinte, desapareceu de seu quarto, deixando o rádio ligado. Do aparelho saía uma respiração constante, intercalada por sons de correntes. O Vaticano tentou conter o pânico global, mas nada impediu que o fenômeno se espalhasse. Aplicativos de celular começaram a gravar espontaneamente trechos da oração invertida às 3h07, mesmo offline. Os servidores das redes sociais ficaram congestionados por vídeos onde, no fundo, uma cruz dourada surgia em reflexos de vidro, água e até nos olhos de quem filmava. As pessoas passaram a se reunir secretamente para ouvir o eco. Em cidades inteiras, multidões ajoelhavam nas ruas, fixando o olhar em nada, esperando o som. E quando ele vinha, grave, distante, quase humano, um silêncio absoluto tomava o mundo por alguns segundos. Era o mesmo instante em que os crucifixos em todos os lugares inclinavam-se levemente, como se ouvissem também. Após meses de manifestações do Eco da Cruz, o Vaticano recebeu uma remessa anônima, contendo um conjunto de manuscritos em pergaminho, escritos com tinta dourada e acompanhados por um bilhete datilografado. Foi ele quem os ditou. O texto, composto por 33 capítulos, estava em uma combinação de aramaico, grego e latim e apresentava uma narrativa semelhante aos evangelhos, mas com detalhes perturbadores. Passou a ser chamado secretamente de o Quinto Evangelho. Seu conteúdo recontava a paixão de Cristo sob uma ótica invertida. No texto, o crucifixo não era símbolo de sacrifício, mas de vigília eterna, um pacto entre o divino e o humano para que o mundo jamais fosse abandonado à escuridão. A narrativa descrevia o momento da crucificação não como o fim de uma vida, mas como o início de uma consciência que escolhera permanecer. Ele não morreu, fechou os olhos para abrir os nossos, dizia um dos trechos. Teólogos ficaram divididos. Alguns acreditavam que o manuscrito era uma falsificação sofisticada. Outros, que representava um texto apócrifo perdido. Mas os peritos da Santa Sé confirmaram algo inquietante. A tinta dourada usada nas páginas continha traços do mesmo metal desconhecido do crucifixo original. E sob luz ultravioleta, as palavras pareciam pulsar, como se respirassem. Durante a leitura do capítulo 21, os estudiosos presentes relataram sentir calor intenso.
acompanhado de um som baixo e rítmico, idêntico ao das gravações de 307. O padre, que liderava a tradução, caiu de joelhos e começou a recitar uma oração em voz alta, mas as palavras se transformaram em outra língua, que ninguém reconheceu. No instante em que o texto foi fechado, o fenômeno cessou. O Vaticano trancou o Evangelho em uma câmara subterrânea e proibiu qualquer nova tradução. Mesmo assim, fragmentos começaram a aparecer misteriosamente em bibliotecas de diferentes países. Em todos, a caligrafia era idêntica e as páginas, novas, como se tivessem sido escritas no mesmo dia. O conteúdo desses fragmentos variava, mas todos traziam uma mesma profecia, repetida em latim. Quando o ferro se abrir e o silêncio falar, o crucificado caminhará novamente entre os homens. Alguns estudiosos interpretaram o versículo como metáfora, outros como uma promessa literal. Mas ninguém conseguiu explicar o detalhe que unia todas as cópias. Nas margens inferiores, gravada com perfeição microscópica, uma inscrição em espiral dizia 3:17, hora da vigília. Desde então, há quem diga que nas madrugadas silenciosas, ao abrir um evangelho comum, algumas páginas ganham brilho dourado por um segundo e que, se o leitor continuar, encontrará um capítulo inexistente, onde o Cristo fala diretamente a ele. Não temas, eu não parti, apenas vigio. Na madrugada de 12 de novembro de 2024, exatamente 587 anos após a criação do crucifixo, o mundo inteiro pareceu parar por um instante. Satélites registraram uma onda de luz dourada atravessando o hemisfério ocidental às 3h07 da manhã. Ela não vinha do espaço, mas do subsolo, de um ponto que coincidia com as antigas ruínas do mosteiro de São Libório. As redes de energia caíram simultaneamente em dezenas de países. Relatos de clarões, de vozes em latim e de crucifixos que choravam lágrimas de ferro inundaram a internet antes que as transmissões fossem misteriosamente apagadas. O Vaticano permaneceu em silêncio, mas em Roma, peregrinos afirmaram ver uma auréola luminosa pairar sobre a cúpula de São Pedro. No centro da luz, uma cruz se formava, não em posição de dor, mas de ascensão. Cristo erguido, os olhos abertos, o semblante sereno, fitando diretamente os céus. Às 3h08, o fenômeno cessou. Quando as luzes voltaram, uma sensação unânime tomou conta dos que testemunharam. Um vazio profundo, seguido por uma calma impossível. Cientistas detectaram um pulso eletromagnético de intensidade inédita, mas o que mais intrigou os observadores foi a ausência de qualquer registro visual. Nenhuma câmera conseguiu capturar o evento. Todas as gravações foram substituídas por um único quadro, uma tela dourada, pulsante, como se respirasse. Nos dias seguintes, os crucifixos do mundo inteiro começaram a escurecer. O metal perdeu o brilho, o ouro se apagou e a madeira parecia exalar um cheiro de terra molhada. As igrejas lotaram. As pessoas rezavam, não por medo, mas por uma sensação inexplicável de presença. A fé, paradoxalmente, parecia mais viva do que nunca. Então, um último sinal surgiu. Em cada templo, ao amanhecer do 13º dia, os sinos tocaram sozinhos. Em suas badaladas, um som humano se misturava, o de uma respiração profunda, lenta, compassada. O eco atravessou oceanos. Nos monastérios, os monges interromperam as orações, e uma única frase foi ouvida em coro, sem que ninguém a houvesse ensaiado: Dormit vigilans. No mesmo dia, arqueólogos que trabalhavam secretamente nas ruínas de São Libório encontraram algo inesperado. O solo rachado, ainda morno, revelava o contorno de um corpo humano deitado sob a pedra. Não havia ossos, apenas um molde dourado, como se alguém tivesse repousado ali e deixado sua forma. No peito da figura, o símbolo em espiral ainda ardia em brasa. O relatório final do Vaticano, classificado e nunca publicado, encerra com uma única frase em latim, escrita à mão sem assinatura. Não era um castigo, era um chamado. A cruz não continha o mal, continha o que restou da luz. E assim, o crucifixo que jamais deveria ter sido encontrado
completou o círculo da fé. De objeto a guardião, de símbolo a consciência, ele se tornou o eco vivo daquilo que a humanidade tentou esquecer, que o divino nunca foi distância, mas vigília. E desde aquela madrugada, em cada oração, há um respiro que não pertence à voz humana, um som suave, constante, que parece responder. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.